E aí, tudo bem? Espero que você esteja curtindo os melhores momentos do nosso programa realizado aqui na TV. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e faça agora. É só clicar no botão inscrever-se e depois no sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece em Portugal. E lembre-se que você pode assistir ainda o programa completo nas maiores operadoras de TV a cabo do Brasil, entre outras plataformas. Afinal, assim é Portugal, realizado por brasileiros apaixonados pela pátria-mãe. Vamos viver mais uma experiência aqui na Quinta da Pacheca, que eu tenho quase certeza será uma novidade para você. Para mim já são 13 anos de programa. Olá, qual é a experiência que eu e quem vier cá poderá vivenciar? Olha, então aqui neste espaço, o espaço dedicado à arte, o nosso ateliê, pode, entre muitas experiências que nós temos para oferecer, neste campo do mundo das artes, digamos assim, a pintura em acrílico, painéis com fragmentos de azulejo ou mosaico, escultura de pequeno formato, reaproveitando a madeira do que eles chamam aqui as cepas ou videiras velhas, mas há uma que é especialmente reconhecida e acarinhada de tão original ser, que é a pintura com vinho. Eu aqui pinto literalmente com vinho. Vinho tal qual vocês podem consumir ou adquirir ainda engarrafado nas garrafas originais. Neste momento estou a utilizar 7 vinhos, maioritariamente são portos, 4 deles são portos. Um é o Touriga Nacional Grande Reserva, que é um DOC, e depois estou a utilizar 2, que apesar de serem também só vinho, são os únicos que não são bebíveis, que é o mosto, o primeiro vinho que sai quando esmagamos a uva. É um vinho que fica adocicado porque não passou pelo processo de fermentação, ele vai azedar, vai avinagrar passado 2-3 dias. Mas também, em termos de pigmento, neste caso por ser da casta Sousão, nos permite esta tonalidade, um cinza mais escuro. E para mim, como criativo, sabendo que nós estamos limitados à paleta de cores, não é a mesma coisa que ter as paletes da aguarela convencional, tenho que ter cores que me façam alto contraste, para que se percebam as formas, para que se percebam as profundidades. E é isso que me permite este último vinho que eu falei para vocês. Vamos ver agora um pouco a demonstração, teste de cores que você vai fazer, não é isso? Exatamente, eu faço para mim próprio e qualquer pessoa que venha aqui fazer o workshop connosco, o exercício efetivamente começa aí, porque as cores depois secas no papel comportam-se de maneira muito distinta em termos de tonalidade dentro da mesma cor, quando estão em comparação com quando estão no copo e ainda não estão secas. Portanto, mesmo para mim, como guia e perceber aqui a organicidade da paleta de cores que apresenta a imagem que estou a representar no momento, tenho que fazer um teste de cor. Então vamos começar. Este que vou utilizar agora é um grande reserva, um Touriga Nacional. Este é um DOC, não é um porto, é um vinho de mesa. A seguir eu lavo o pincel para não tolher as cores ou para não misturar as cores, porque assim não quero ver as tonalidades puristas como elas se apresentam num copo. Este é um Tawny, o segundo é um Tawny, e reparem que eu sigo sempre a mesma lógica da organização dos vinhos e da sua disposição, para perceber qual é que foi o que utilizei ou o que pretendo utilizar. É mais fácil seguirmos esta matriz. Certo. E agora a seguir vou utilizar um mosto da casta Sousão, que é o primeiro vinho que sai quando esmagamos a uva. Apesar de ser só vinho, ele, como não passa por processo de fermentação, vai oxidar, vai ficar avinagrado. Este também é um mosto da casta Tinta Roriz, aquele que eu falei, talvez se vá notar maior diferença entre a tonalidade que apresenta no copo e depois aqui no teste de cor. Este aqui é um Tawny novo, de 6 anos, sensivelmente, que vocês veem já aqui, que apesar de ser um Tawny, é muito diferente do Tawny de 20 anos, sim, que eu coloquei há pouco. Sim. Portanto, testes de cor está feito, agora eu vou deixando secar um pouco, e agora vou mostrar para vocês, por exemplo, o comportamento, tenho a imagem aqui
digamos que será a imagem base. Aqui da Pacheco. Exatamente, uma vista topográfica, mais ou menos, de drone. E agora vou utilizar aqui para vocês verem um Townie de 20 anos, nesta areazinha aqui, estão a ver aí aqui, e veem como é que depois se vai comportar. Aqui a técnica é muito próxima do processo da aguarela convencional, no entanto, como a paleta de cores é muito mais restrita, eu tenho que me esgrimir de argumentos e saber que os vinhos, quando misturados, que vinho misturar primeiro, se deixo secar entre camadas o que apliquei ou não, e portanto será muito mais difícil controlar em termos de tonalidade a apresentar. Então, como vocês estão a ver, eu agora vou aplicar um ruby aqui no arvoredo, para vocês verem a diferença em papel, digamos assim. Oscar, então eu vou conhecer ainda mais a Quinta da Pacheca e depois voltarei aqui para ver o resultado. Muito bem, aposto que vai ser surpreendido, ainda que tenha visto começar. Assim é Portugal, na Quinta da Pacheca. Nosso programa agora vai falar com o Nuno Correia, que é chefe desse restaurante aqui na Quinta da Pacheca. E ele vai nos dizer quais são as experiências que nós teremos aqui. Muito bem, então antes de mais, sejam bem-vindos ao nosso restaurante. As experiências fundamentalmente que nós proporcionamos aos nossos clientes, muito para além de servir-nos qualquer comida ou qualquer bebida, é proporcionar uma boa memória, é proporcionar exatamente aquilo que disse, uma boa experiência. No nosso restaurante tem várias oportunidades. Poderemos começar então logo com o nosso menu de degustação, com uma harmonização de vinhos, e aí já consegue ser mais abrangente, porque consegue ter uma experiência gastronómica e a par vínica, tudo com vinhos da nossa quinta, Quinta da Pacheca. Poderá também optar, e aí faz uma viagem em termos de sabor e de vinhos através da nossa carta. No caso de ontem à noite, a experiência que teve foi à la carte. Recomendei-lhe as nossas entradas típicas, muitíssimo saborosas. Começamos então com uma simples sardinha marinada em gengibre sobre uma tosta de broa de milho com compota de figo e um shot de gaspacho de tomate a acompanhar. Tivemos também as nossas vieiras com puré de maçã e pó de presunto, um sabor muito delicado, muito tenro, e terminamos então com o azedo. Azedo embutido típico português, mais tradicional de Bragança, que acompanha então com ervilhas e um ovo cozido a baixa temperatura. Para jantar, o ex libris da Quinta da Pacheca, o famoso arroz de pato. Que delícia! Que delícia! O feedback que nós temos em relação ao arroz de pato é fenomenal, fenomenal. E o povo brasileiro fica sensacional com esse arroz de pato. Fiz uma harmonização, acho que ligou muito bem em termos de equilíbrios, aromas e sabores. Para a entrada, experimentaram o nosso grande reserva branco do ano 2021, blend com 3 castas típicas, Erinto, Viozinho e Rabigato, com um ano de estágio em barricas de carvalho francês. Terminaram então, para a principal, com o nosso Touriga Nacional do ano 2019. Touriga Nacional, casta rainha aqui na região do Douro. Muita fruta madura, muita madeira, conforme o senhor me disse ontem muito bem, um dos seus vinhos favoritos, e faz a ligação então perfeita com o arroz de pato. Terminamos, na minha opinião, com um dos melhores portos que a Pacheca tem, o nosso Porto 30 anos. Quem gostar de café, caramelo, é um vinho perfeito, só por si, um vinho de sobremesa autêntico. Nuno, eu percebi nos 2 dias que tivemos cá, muitos brasileiros, não é? E vi aqui muitos brasileiros com um prato que é, eu acho que é a grande pedida, até eles conhecerem o arroz de pato, que é o bacalhau. É verdade. O povo brasileiro associa o prato típico português. O prato típico português qual é? Bacalhau. Então, um prato quase sempre pedido ao bacalhau. Cabe-nos a nós
empregados de mesa, funcionários da Quinta da Pacheca, recomendar então o arroz de pato. A partir do momento que experimentam o arroz de pato, não querem mais bacalhau. Com certeza, e a nossa dica a partir de hoje, não só na televisão, não só aqueles que nos seguem, como os nossos amigos. É um espetáculo. Muito obrigado, Nuno. Obrigado, Parabéns a toda a sua equipe, a fidalguia, a gentileza e o profissionalismo. Muito obrigado. A nós só nos resta agradecer. É para nós um orgulho imenso receber assim tanta gente. É por isso que eu digo, sempre quando a gente vem visitar o país irmão, a gente é acolhido dessa maneira. Afinal, assim é Portugal. Oscar, cá estou eu. Olha só, rapaz, que lindo. Você ia ficar surpreendido. Realmente, cada vez que eu termino um, eu próprio fico surpreendido, mas assim é que continua a ser desafiante para mim. E nesse desafio reside a minha resiliência de todos os dias, eu continuar a pintar com vinho, continuar a criar, neste caso, pintar com vinho. Sim. Fala um pouquinho, tecnicamente, como você encerrou e está mostrando essa beleza de arte. Quando termina, como eu falei para você, como eu havia falado para você quando você esteve aqui, no processo, ou no início do processo, as tonalidades, as cores que apresenta agora são um pouco distintas dos vinhos quando eu os apliquei, ainda sem estar seco. E o alto contraste só se vai manifestar depois, quando o vinho realmente seca. A fusão de cores é exatamente da mesma forma e vai proporcionar esse alto contraste. Porquê? Porque a fusão de cores tanto pode criar um alto contraste se eu deixar secar entre pinceladas, ou vai criar uma fusão, um degradê, e vai se juntar, e aí sim cabe a minha mestria enquanto criativo saber que vinhos me proporcionam determinadas tonalidades, que vinho aplicar primeiro, quanto tempo deixar secar. Isto é um detalhe técnico que eu faço instintamente. Agora, explicar a alguém isso, mesmo para quem está a ver e para que perceba, e para aquelas pessoas que vêm fazer o workshop comigo, quando chega ao finalzinho, elas ficam surpreendidas, não só com aquilo que elas são capazes, mas realmente com as potencialidades e das reações químicas do vinho, que sim, isso é que me proporciona as cores. Parabéns. Muito obrigado. Aqui, na Quinta da Pacheca, você vive muitas experiências como esta, e ficamos ainda mais contentes porque os vinhos que nos foram apresentados não fica bem só no copo, não fica bem para nós provarmos, fica bem também em lindas obras de arte. Afinal, assim é Portugal. Sandra, costuma-se dizer no Brasil que a hora do parto é muito difícil. Eu vou partir, mas já com muita saudade. Passei aqui 2 dias espetaculares, juntamente com a equipe. Sei que para que as pessoas tenham todas as experiências, preciso de no mínimo 3 até uns 5 dias. E fico devendo uma nova visita e queria te agradecer muito. Queria que você chegasse a todos os seus comandados. Nosso muito obrigado pela alegria, pela simpatia e pelo profissionalismo. E eu recomendo a vinda aqui à Quinta da Pacheca. Muito obrigada. Se alguém tem a agradecer, somos nós, eu em nome de todos os colaboradores, que vocês fizeram aqui também, espalharam a vossa simpatia e fizeram-nos sentir também especiais. É sempre bom quando alguém nos faz sentir especial. Então, até uma próxima. Até uma próxima breve. Minha descoberta poderá ser o seu próximo destino através da Galtour. Afinal, assim é Portugal.